Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Perícia Federal. Aqui você já sabe, ciência e justiça estão sempre em evidência. E hoje nós vamos falar sobre um tema que infelizmente é uma realidade que assola o Brasil, que é a extração ilegal do ouro. E essa realidade vem causando impactos em diversas áreas. E o legal é que os peritos criminais da Polícia Federal são pioneiros em uma ferramenta que tem auxiliado no combate ao comércio ilegal desse ouro. Trata-se do programa Ouro Alvo, criado em 2019. Os peritos criminais federais, Dani, conseguem rastrear a origem desse ouro, de apreensões e dos garimpos. E para falar desse assunto, hoje recebemos o perito criminal federal e gerente do programa Ouro Alvo, Eric Adam, e o perito criminal federal, Gustavo Geiser, mais conhecido como Gibão. Gente, bem-vindo, muito obrigada aí por participar desse episódio. Eu vou começar já soltando a pergunta para vocês: o que é o programa Ouro Alvo? Primeiramente, boa noite, Dani. Boa noite, Gustavo. É uma honra estar aqui falando desse programa, né? Muitas vezes o pessoal fala como projeto, mas na verdade é uma iniciativa multifrentes. Eu digo que é uma suíte de soluções, né? O Ouro Alvo. Inicialmente a gente trouxe essa ideia da rastreabilidade a partir de um workshop do COAF. Na época eu era lotado na diretoria de investigação e combate ao crime organizado. Aí só um parênteses para o meu histórico: sou gerente do programa Ouro Alvo, também chefe do setor de perícia e geologia, e sou diretor da PCF na área da administração da PCF. E na época, início de 2019, né, teve um evento do COAF. Para quem não sabe, o COAF é a nossa unidade de inteligência financeira do Brasil. E o Brasil estava passando por uma avaliação nacional de riscos do GAFI, que é um organismo internacional que trabalha com essa temática da lavagem de dinheiro, combate ao terrorismo. E a temática do ouro era uma das fragilidades do nosso sistema econômico à época. E a gente ali foi convidado, né? Na época, eu, o Salvador, que era o diretor técnico-científico da Polícia Federal, e também o Caio Joco, colega nosso do setor de perícia e geologia. E ali foi debatida a questão da rastreabilidade, né? Principalmente se era possível ou não rastrear o ouro. E a gente se viu ali, de fato, com um desafio. E o desafio era enorme, porque te envolve a ciência de alto nível, que poucos lugares têm. Base de dados, que é uma questão muito complicada, e assuntos aí realmente que demandam muito recurso financeiro. É um projeto caro, né, que a gente vai falar um pouco mais à frente, um programa, na verdade. A principal iniciativa dentro desse projeto, desse programa, inclusive eu me engano às vezes, é a questão do BANPA, o Banco Nacional de Perfis Auríferos. A gente vai falar um pouco mais ao longo da conversa, né, mas a gente depende de recursos humanos também, que é outro desafio. E hoje a equipe, nós somos aí 14, ninguém com dedicação exclusiva, todo mundo faz isso no amor mesmo, ninguém ganha dinheiro para mexer com isso a mais, tudo no trabalho e no amor, que a gente acredita muito nesse programa. Eu sou o gerente, mas temos a Ronk também, que está aqui no estúdio, que é, enfim, a pessoa que ajuda muito, é a gerente adjunta. Ela tem uma visão muito grande, assim, das melhorias, né, que a gente pode fazer. E também, dentro desse contexto, nós temos o Gibão. O Gibão, hoje, ele está no hotspot do ouro ilegal. E sem ele, nós não conseguiríamos aí desenvolver o que a gente pretende, que é a rastreabilidade, principalmente no estado do Pará. Eu passo a palavra ao Gibão para ele se apresentar. Né? Infelizmente. Então, Gustavo Geiser, o Gibão, apelido aí da faculdade que a gente tem ainda. O interessante dessa questão do hotspot é isso, né? Que a gente está buscando rastreabilidade do ouro, e talvez o grande ponto seja a gente entender de onde vem o ouro ilegal, que eu preciso reconhecer. E atualmente a bacia do Tapajós é a que mais tem casos de mineração ilegal. Então até o programa Ouro Alvo tem um apoio muito grande do Brasil Mais, que é outro programa da perícia que eu também tenho muito orgulho dele. Tema de outro episódio, gente. Excelente, porque assim, são coisas conjuntas, né? Então a gente fala primeiro, olha, eu tenho muito garimpo ilegal. Tem mesmo? Tenho, tá aqui. Então a gente consegue mostrar cada um desses novos garimpos ilegais. A gente consegue ter certeza que esse garimpo está ativo, que esse garimpo está de fato lavrando. Cruza com os dados de lavras, de áreas autorizadas. Eu tenho ali todo o mapa praticamente em tempo real de garimpos ilegais sendo explorados. E aí eu preciso conhecer esse ouro, né?
Então, um dos esforços, um dos nós que a gente está conseguindo desatar agora, tem o Vladimir também, que está dando um apoio tremendo nessa parte da coleta. A gente tem uma equipe de peritos realmente fantástica nisso, graças a Deus. Mas a gente estava buscando coletar materiais das várias regiões auríferas. Então, não vou coletar de cada ponto, de cada garimpo, isso é impossível. É até difícil de eu definir a unidade garimpo, né? Então eu tenho áreas garimpadas. E a gente vem avançando bastante. Fomos agora em algumas dessas regiões, fomos bem recebidos, inclusive no Cuiucuiu, no Mamoal, região próxima ali do Crepori, nas minas. Então você tem garimpo, você tem as mineradoras também. Nos receberam super bem e voltamos com muitas amostras que estão sendo processadas para servir de amostras de referência no Banco Nacional de Perfis Auríferos, o BANPA. Então, a gente está começando a construir essa camada de dados, vamos falar assim, né, que é para conseguir ter as unidades de comparação. Mas antes disso mesmo, como o Eric falou, 2019 a gente já estava conseguindo dizer muita coisa, né? Então, o ouro veio de garimpo? O ouro veio de garimpo. Eu já conseguia dizer isso com base na estrutura física daquele ouro apreendido, conseguia dizer isso com base no tipo de outros elementos que tinha no meio do ouro. Aquele ouro não veio de ouro de reciclagem, aquele ouro não é de uma mina que trabalha num veio de rocha primária. Então a gente vem acumulando conhecimento e eu acho que não tem fim, né? Então eu espero que a gente consiga refinar cada vez mais. Pode parecer estranho quando fazem aquela pergunta, e aí, veio daquele ponto mesmo? Calma, vamos com calma, não consigo dizer que veio daquele ponto. Pois mas eu consigo dizer muita coisa. Eu posso dizer, então, que esse ouro que veio de determinado ponto é uma espécie, assim, de uma impressão digital ou um DNA, que a gente pode falar, assim, do ouro? Como é que é essa análise? DNA, a gente tem um problema muito grave porque o DNA individualiza mesmo, né? Então o indivíduo tem aquele DNA e só o indivíduo tem aquele DNA. Como eu disse, eu não consigo sequer dizer que o garimpo é uma unidade. Eu tenho regiões garimpeiras, eu tenho regiões geológicas diferentes e eu consigo dizer se pertence ou não a essa região e na maioria dos casos, isso vale para qualquer perícia, na maioria dos casos um resultado excludente já me resolve. Ele já atende o interesse do inquérito. Então, o que acontece muitas vezes? Nem me apresentei direito, né? Então eu sou lotado no núcleo técnico-científico da Delegacia de Polícia Federal em Santarém, Pará, que é uma unidade de perícia pequena, mas a gente tem atendido vários desses casos. E é muito comum você ter uma apreensão de ouro, um cidadão está transportando ouro, o ouro é apreendido, e logo depois chega alguém dizendo, olha, eu sou o proprietário desse ouro, está aqui a documentação. Então, isso acontecia com madeira também, isso acontece com produtos de extrativismo. Só para explicar para quem está vendo, a Delegacia de Santarém, ela não fica somente vinculada ao município de Santarém. Tem uma área, uma circunscrição, talvez maior que Portugal. Ah, com certeza maior que Portugal. E essa circunscrição absorve... Maior que a Espanha, provavelmente. Assim, é um desafio mesmo o que o Gibão enfrenta. E se a gente for considerar que hoje Itaituba é a área que mais produz ouro aí, com as permissões de lava garimpeira, para ter uma ideia realmente do desafio que o Gustavo teve lá, agora recentemente, coletando essas amostras, né? E é uma região que tem mistura o legal com o ilegal. Sim. E muitas vezes é nisso que a polícia tem que atuar, né? No ilegal. E a gente tem que entender também a importância para o legal, né? Então, esse trabalho de coleta que a gente voltou agora de campo, eu tenho muito a agradecer dos garimpeiros legalizados. Por quê? Porque as amostras eu coletei de garimpos autorizados. E o pessoal entendeu o projeto, o pessoal entendeu que é importante para quem está trabalhando legal que possa haver um cara crachá com o ouro dele, né? Então, esse exemplo que eu estava citando antes, houve uma apreensão e houve alguém apresentando um documento. Então, se é ouro frio e o cara correu atrás de documento de última hora, está aqui uma mina legalizada, o ouro veio de lá. Eu consigo dizer que não veio de lá, está resolvida a questão. Esse ouro é frio mesmo, você surgiu com esse documento aí, mas me desculpa, o ouro não veio dessa região da qual você afirma que veio. Está resolvido. Eu não preciso conseguir provar, para essa finalidade de manter a apreensão, de recuperar o bem da União, eu não consigo provar que o ouro veio da reserva Yanomami, nesse primeiro momento. Eu consigo dizer que não veio da mina que o cara declara. Pronto. Até eu ia dizer que o projeto não é caro não, porque esses volumes de ouro apreendidos que voltam para a União, eles pagam muito facilmente os valores gastos. Vezes, né? Então, a gente fala em apreensões só, sei lá, o que tem no meu cofre lá, já dá 20, 30 quilos esperando perícia. Olha aí, gente. Isso uma única unidade. Então, a gente tem um volume aí de recursos da União que foi ilegalmente retirado e que, ao se comprovar que é recurso da União ilegalmente retirado e volta para a União, volta para poder ser leiloado, transformado em dinheiro para a União, que paga
tranquilamente todos os gastos nossos. Talvez seja o programa mais barato de todos por causa desse retorno, né? Com certeza. Por isso que ele foi reconhecido como programa prioritário. Né? Se a gente considerar o período de 2019 a 2021, foram mais de 500 quilos de ouro apreendidos pela Polícia Federal. E isso é notório, assim. Eu diria que teve também uma questão de ter um fluxo maior no mercado, porque, de fato, o ouro se valorizando com a pandemia, que é uma questão aí, para quem investe e está assistindo, sabe que o ouro subiu. Consequentemente, também, os garimpos aumentaram, né? E nisso, a Polícia Federal também aprendeu mais, mas eu acho que também as técnicas, né? A Polícia Federal desenvolveu muitos trabalhos mais aprimorados na parte investigativa, pericial também. Isso refletiu nesse aumento de apreensões, né? Mais de 500 quilos de ouro. Sim. Eu queria perguntar uma coisa mais prática para vocês. Primeiramente, é importante a gente reforçar, né, como o Gibão falou, que existem pessoas que trabalham de forma legal, né, e é possível trabalhar de forma legal, sobretudo com ouro também no Brasil. Mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão da rastreabilidade. Existem pessoas aqui que estão nos ouvindo, estão nos vendo, que não são da área. Eu queria que vocês falassem de forma prática e talvez, se der para ser forma simples, do que se trata essa rastreabilidade do ouro. A gente vai fazendo um bate-bola aqui, eu e o Gibão. O que eu acredito, na verdade, são diferentes camadas analíticas. Imagina, você tem uma cebola ali, que tem as camadas. O que a gente busca é o núcleo dessa cebola, que na verdade é trazer essa resposta. A gente tem diferentes camadas analíticas. A gente tem um método que é mais rápido, que é a fluorescência de raio-x, né? Que é um equipamento portátil que a pessoa faz uma leitura química ali, rápida, que sai. Isso hoje é uma realidade, não é algo distante do que a gente tem. Hoje o que constitui o BAMPA primariamente é isso, mas nós temos outras análises também, como por exemplo isótopos de chumbo. O nosso colega Fábio Salvador está fazendo um pós-doutorado nisso na USP, e a gente consegue, por exemplo, trazer respostas de ambientes geológicos. A gente consegue, por exemplo, ver se aquele ouro é de um ambiente orogênico. O que é ambiente orogênico? Muitas vezes a gente imagina aquelas cadeias de montanha, tudo mais. Eu não vou entrar na questão da ciência aqui, mas a gente consegue trazer respostas em diferentes camadas. Isso, na verdade, o que a gente vem desenvolvendo, é importante salientar, que não é uma criação exclusiva nossa. A gente vem aprimorando o que já existe. Tem outros trabalhos, inclusive feito pelo Serviço Geológico da França, o BRGM. A gente está em uma parceria com eles também. Eles têm um mapeamento do ouro da Guiana Francesa e do Suriname. Eles fizeram muito parecido com a gente, com diferentes técnicas. Você vai aprimorando, analisando diferentes técnicas e juntando esses dados numa resposta final. A Universidade de Lausanne também, a professora Bárbara Beck, ela veio aqui no evento que a gente organizou ano passado. E a partir disso, ela estava fazendo um trabalho mais voltado às minas legais do Peru, por uma refinadora lá da Suíça. Só que, tecnicamente, ela tinha uma restrição, uma limitação, que ela não tinha acesso às amostras ilegais. Ela só tinha acesso às amostras legais Padrões, né? do Peru. E o projeto, meio que nesse sentido dela, ficou restrito pela questão do banco de dados. O nosso diferencial, como o Gustavo falou, nós temos acesso às amostras legalizadas. E isso constitui o banco. A gente vai fazendo também uma oroteca, que é um repositório físico dessas amostras de ouro. A ideia é que isso vire uma espécie de uma sala de custódia, né, desse ouro que a gente analisa diariamente. E isso tudo entra no banco digital de dados. E a gente se questiona, né? Poxa, mas qual que é o resultado disso? Conforme o Gustavo falou, a gente já vem desenvolvendo respostas de origem, não exatamente de origem, mas de contextos geológicos que podem remeter a possíveis exclusões, e isso traz ali respostas efetivas, sim, para as investigações, que é isso que a gente está buscando. Mas eu vou tentar começar do começo, como o Gustavo pediu. O que é rastreabilidade? Isso. Rastreabilidade é dizer de onde veio, ponto. De onde veio e por onde passou. Então eu tenho um produto de onde ele veio e por onde ele passou, quais foram os processos de recuperação, refino, beneficiamento. Então eu vou conseguir dizer se aquele produto, aquela coisa, é uma pedra. Isso aqui é o quê? Não, isso aqui rocha. então, não, eu falei de propósito. É que geólogo tem um problema, você não pode falar Isso é pedra, coisa é de rocha. geólogo, Coisa de gente. geólogo. Mas vamos lá. Eu sou agrônomo, né? Mas ele é mais geólogo que muito geólogo. Mas enfim, de onde veio?
eu vou tentar dizer de onde veio, por onde passou. Então, a gente procura dizer se foi um produto que sofreu determinado processo de refino, determinado beneficiamento, ele passou por um processo de fusão com equipamento minimamente do tipo X, ele passou por... Enfim, eu consigo contar um pouco sobre, talvez não a origem, aquele ponto inicial de onde o ouro surgiu no planeta Terra, mas eu consigo dizer muito sobre de onde ele veio e, de novo, no interesse de um inquérito, de um processo, precisa bater com a documentação. Então, rastreabilidade a gente fala em duas coisas. Rastreabilidade documental, você ter documentos que comprovam que o ouro saiu daquela mina, que o ouro foi vendido para aquele fulano, que foi revendido para aquele outro lá que fundiu, que foi revendido para aquele outro que comprou e fez um anel. Legal. Essa é a rastreabilidade documental, vai mostrar uma série de papéis. E a gente está olhando para o outro lado, a física, rastreabilidade do produto físico. E aí, com isso, olhando esse monte de análise que o Eric estava explicando aí, comparando essas análises com a nossa biblioteca, a gente consegue dizer de onde ele pode ter vindo, o que pode ter acontecido. Então, a assinatura do ouro que veio de um garimpo, ela tem um perfil lá. A assinatura do ouro que veio de reciclagem de eletrônicos, de joias velhas derretidas, ela tem uma assinatura muito diferente. Então, essa resposta a gente já dá logo de imediato. Quando o cara tenta ocultar uma origem ilegal, apresentando nota fiscal de compra de joia velha da Caixa, pronto, já bateu o que não é. Está resolvido isso. Isso é uma pergunta muito simples. E aí a gente vem tentando, e cada vez mais, nós somos bastante ambiciosos, a gente espera conseguir uma determinação de origem numa micro-região mesmo, né? Então, esses esforços todos aí de ter mais amostras é nesse sentido. E a questão das amostras legais e ilegais, eu acho que outro grande pulo do BAMPA é que uma coisa é a amostra de referência e outra coisa é a amostra questionada. A amostra questionada também entra no BAMPA. Aquela amostra questionada que foi apreendida, às vezes, num lugar conhecido, ela é uma excelente fonte de referência. E mesmo as outras, elas vão formar uma nuvem de pontos. A gente vai começar a ter um monte de material apreendido lá em Santarém que mais ou menos converge para uma região. Então, eu tenho certeza que o meu método está bom, porque aquele monte de material apreendido que com certeza veio daquela região, bate com a minha amostra de referência daquela região. Tá ótimo, eu estou confirmando. E de repente eu tenho uns outliers meio estranhos. Porra, esse ouro aqui está sendo comercializado em Itaituba, mas acho que ele veio de Roraima. De fato, eu não tenho aquela amostra ainda. Vamos buscar mais uma amostra. A gente vai aperfeiçoando continuamente esse método, né? A gente pode fazer uma referência do BAMPA, né? Com o Banco Nacional de Perfis Genéticos e com o Banco Nacional de Perfis Balísticos? Sempre. O funcionamento sempre. é esse? A grande diferença é que no DNA eu estou falando em indivíduos, e no ouro eu estou falando em um contínuo ou em manchas. Então, o chato para nós, quando a gente se compara com o DNA, é criar essa expectativa do indivíduo. Saiu daquele buraco? Claro. Pô, não posso dizer que saiu daquele buraco, mas saiu dessa região aqui sim. Mas aí fica mais perto do perfil balístico, talvez, então, né? O balístico também tem os risquinhos individualizadores do projétil. Então, eu não pretendo ter individualizador porque não existe indivíduo mina. Sim, existe claro. um depósito. E eu pretendo dizer que veio ou não daquele depósito. Então, essa é uma missão nossa que... E ela é muito parecida, como eu estava falando no caso da Suíça. A Suíça tem interesse em não comprar ouro sujo. Pelo menos para não ser criticada, xingada, sofrer sanções, etc. Então, esse esforço ele é geral. São métodos... Ciência é isso, né? Você não cria do nada um método. Então, ciência se constrói em cima de outras pesquisas. Ainda sobre os bancos... Tanto o Banco Nacional de Perfis Genéticos como o Banco Nacional de Perfis Balísticos, eles já têm uma legislação. Como é que está essa questão da legislação do Banco Nacional de Perfis Auríferos? Só um adendo aí que o Gibão falou. Ainda tem uma terceira rastreabilidade, que ele explicou muito bem, né? As duas primeiras aí. Tem uma terceira que é através do Brasil Mais, com as imagens de satélite. Sim. Que essa é a primeira para mim, na verdade. Essa comprova que existem fontes ilícitas. Isso. Eu diria que é do macro para o micro, né? Sim. E a gente consegue respostas periciais efetivas a partir dessa análise. E a questão do BAMPA, né? Da lei, né? Da lei e do nome, né? Na época a gente estava iniciando o programa, na época era projeto ainda. A gente precisava de apoio institucional. E na época o Banco de Perfis Genéticos estava muito forte. Estava com uma série de patrocínios do governo. E a gente buscou isso mesmo, realmente beber de uma fonte rica, né? Que sempre foi a parte de perfis genéticos. Apesar, assim, de fato ser um contexto diferente, né? Científico, a gente realmente buscou esse fortalecimento. Na questão legislativa, a gente tem uma questão que, de fato, hoje o que nos baseia a nossa atividade de coleta de amostras questionadas, principalmente para fins da Oroteca, é o CPP. A gente tem a questão da contraprova pericial,
Só que a gente, diferentemente da cocaína, por exemplo, que é analisada, que é destruída depois, o ouro não é cocaína que vai ser destruído depois. O ouro é um ativo financeiro, que tem valor monetário e pode ser leiloado dentro de um processo legal. E para a gente ter a nossa segurança pericial dentro do nosso trabalho, eu vejo como primordial a gente ter uma lei que nos possibilite essa amostragem, tendo ali, de fato, uma alíquota prevista dentro dessa amostragem, né? E nesse contexto todo, aproximadamente em abril desse ano, teve uma comissão temporária da TI Yanomami. A gente teve a oportunidade de ir na Yanomami em março. Com esse contexto, eu acho que não preciso especificar o que aconteceu na Yanomami, né? Sim. Todo mundo aí que tem um pouco de contato com a grande mídia viu a crise social colocada dentro da Yanomami. E, de fato, nós fomos ali convidados, né, convocados para atuar na Yanomami. Nós coletamos amostras de referência da Yanomami em campo. E, através desse trabalho, nós fomos convidados para a comissão temporária no Senado, que trata da temática da Yanomami. E lá apresentamos os trabalhos, os resultados todos, né? E dentro dessa apresentação, nós colocamos uma proposta de lei do BAMPA, para a criação formal do BAMPA. E dentro do relatório dessa comissão, foi apresentado o projeto de lei do BAMPA. É o projeto de lei 3587, 2023. Hoje está tramitando em 3 comissões no Senado. E, de fato, é uma pauta que a gente vê que é uma pauta de interesse social, né? É uma pauta que é muito do que a gente fala, que a perícia muitas vezes extrapola o nosso mundo pericial. A gente busca atender pautas sociais através da perícia. E eu vejo o projeto de lei, eu falo que é do BAMPA, mas tem outras coisas também que entraram nesse projeto de lei. Um dos temas é o BAMPA. Atende a sociedade, principalmente as populações vulneráveis, populações originárias, que vivem nesses ambientes que estão sendo atacados pelo garimpo ilegal. Esse é um ponto interessante, porque a gente pensa muito no ouro como uma questão financeira, Sim. né? Mas vou falar assim, o impacto ambiental é gigantesco e o impacto para populações tradicionais é gigantesco. Então, não é só uma questão de um bem da União que está sendo furtado, Social. mas o estrago social é imensurável, na verdade, né? Porque é um estrago que não tem retorno depois. Então, você tem uma população indígena que estava numa situação tranquila lá, com o seu modo tradicional de vida, e você acaba com o modo tradicional de vida, Sim. você pode retirar aquele garimpo de lá, enfim, para aquela população retomar uma estrutura que ela tinha de vida antes, para ela retomar o modo de sustento deles, sem ter, vamos fazer assim, com tudo degradado, é urgente frear o problema, pensando na questão social e ambiental. Então, eu mais uma vez, eu tenho certeza que o projeto é barato, porque o resultado que a gente obtém combatendo o problema da mineração ilegal é gigantesco. Então sim, essa questão do Yanomami, ela tornou a coisa mais explícita, mas Kayapó e Munduruku, que são as 2 terras indígenas mais garimpadas, não é Yanomami, eu acho que é ainda mais grave o problema. As populações têm resistido, então não rolou aquela fome aguda que aconteceu com os Yanomami, mas a destruição do tecido social deles, né, a gente não pode fechar os olhos para isso, é terrível a coisa. Gibão, e a gente, assim, pela sua lotação mesmo, né, que você tá ali pertinho, eu sei que você é um perito operacional, né, que tá ali sempre participando. Narra um pouquinho pra gente como que são essas operações, qual que é a participação da perícia ali, como que é a atuação de vocês. É super complicado isso, porque assim, uma coisa é, como a gente vinha discutindo, essa parte laboratorial, né? O ouro foi apreendido. Outra coisa é o que eu vou fazer diante desse cenário, né? Então, eu acredito muito na perícia, não só como quem recebe uma requisição e atende com laudo, mas como corpo técnico da Polícia Federal, né? Então, desde o início, bom, entrei na PF em 2005, em 2006, quando criaram a Delegacia de Meio Ambiente em Belém, eu estava lotado em Belém na época, já chamaram a gente, no caso eu era o único perito de meio ambiente do Pará, já chamaram a gente para fazer os planejamentos da Arco de Fogo. Então, é o EUKIP, né? Exato. Explica aí o que é Arco de Fogo, só para o pessoal entender. Arco de Fogo foi uma operação de combate a crimes ambientais que aconteceu nesse período, em 2006, 2007, e a perícia foi central para a tomada de decisão de áreas, a se combater, de tipo de crime, a se combater. Então agora é a mesma coisa. Eu acho que a gente tem qualificado cada vez mais gente dentro da Polícia Federal, não só a perícia,
para ser capaz de manejar as ferramentas de geoprocessamento, por exemplo. De novo, o Brasil Mais criou uma interface que facilita muito, mas desde o início a gente sempre trabalhou nessa ajuda para entender o problema, escolher as áreas prioritárias, mapear vias de acesso, etc. Então, isso a gente sempre ajudou nisso, por mais que não seja uma função estrita da perícia, é um trabalho técnico que não vamos se furtar a fazer. Depois tem a operação em si, que ela tem, em alguns casos, um nível de risco significativo de conflito, né? Porque nessas operações, via de regra, tem a destruição de maquinário caro, tal. Então você tem ali um conflito mesmo, né? E são áreas remotas, são populações que nunca tiveram a presença do Estado, estão acostumados não sei bem como dizer, porque seria injusto dizer, pô, eles estão nos atacando. Sim, eles estão nos atacando. Indígenas também. Então, quando você entra numa população indígena que está envolvida com garimpo, fica mais delicada ainda a questão. Então, sim, a gente apoia muito desde o planejamento da operação. E na operação em si, você tem um local de crime, o garimpo é um local de crime a ser periciado, a se gerar um laudo que descreve aquele garimpo. A gente tem, às vezes, intercorrências ali na operação que precisam ser registradas. Não faz muito tempo teve uma casa de uma liderança que foi destruída, tacaram fogo na casa da liderança durante a operação. Aí estava lá, fui fazer a perícia do local de incêndio da casa da liderança. Você tem, dentro da perícia do local de garimpo, você tem a caracterização do tipo de exploração, e a gente volta para aquele esforço nosso de tentar entender o ouro e dizer se ele é oriundo desse tipo de exploração. E tudo isso está encaixado, né? Então, eu acho que a perícia participa da instrução do inquérito, do processo, aí, desde o planejamento até a sentença que o juiz vai usar o nosso laudo na decisão dele. Eu tenho bastante orgulho de estar participando do conjunto todo do processo aí. E as operações em si, eu não gosto muito de ressaltar esse aspecto operacional, assim, porque eu acho que a melhor operação de todas é aquela onde não existe conflito nenhum, onde a coisa correu da maneira mais normal e pacífica possível, e o planejamento deve visar isso, né? Então, toda vez que a gente faz um planejamento e planeja que seja uma blitzkrieg, um negócio super rápido, etc., é para que não tenha conflito. Então, quando tem uma história de conflito para contar, eu fico triste, prefiro que não tenha, né? Aí, às vezes tem, na maioria das vezes a gente consegue fazer a coisa de maneira cirúrgica para que o garimpo seja destruído e recolham-se provas suficientes para a instrução do processo, porque não é simplesmente a polícia judiciária, é instruir processo. Então, acho que a gente consegue também contribuir nisso, né? Fazer uma perícia de local rápida e eficiente. Tem que ser rápida, porque é um local tenso. A maioria das vezes a gente vai de helicóptero, o helicóptero não pode ficar lá esperando. Então, tem uma sequência aí de qualidades que a gente tem que buscar ter para apoiar a operação que eu acho que a gente consegue contribuir tanto com a análise quanto com esse trabalho mais em campo aí para fazer com que tudo flua bem. Mesmo nesse clima tenso, vocês têm uma história que é um pouco cômica, né? Tem Compartilha várias. aí com a gente. Tipo quais? Ó, eu vou puxar a história. A gente estava junto, né, em uma determinada terra indígena no estado do Pará. E, enfim, é sempre desafiador, né? Como o Gustavo falou, é um terreno inóspito que a gente está ali tentando atingir, né, pontos de garimpo legal. E você não tem uma estrada para chegar num lugar desse. Não é uma BR que você vai acessar até o garimpo. Às ali. vezes raramente. Raramente, mas o usual é não ter esse acesso fácil, né? E muitas vezes a gente não tem a possibilidade, vamos dormir na cidade e ir pro garimpo. Ou até tem, e a gente prefere não dormir por uma questão de segurança também. Ou de vazamento. Aí numa dessas situações, eu, Gustavo, enfim, uma equipe, né? A gente estava uma equipe grande. A gente estava tentando atingir um determinado ponto numa terra indígena. E surgiu ali a oportunidade de dormir na casa de um padre. O Gustavo, o Gibão... Uma noite abençoada, eu acho. Uma noite abençoada. Ele conhece, assim... Com as bênçãos. Pensa numa pessoa que tem os melhores contatos, é o Gibão. É o Relações Públicas do Pará. Ele conhecia o padre, ou alguém que conhecia o padre. E a gente chegou nessa situação especificamente. Não era algo assim que a gente estava planejando, foi meio que de última hora. E, de fato, foi um resultado muito bom. Foi isso que ele falou. A gente, de fato, não teve ninguém que saiu ferido, nada disso. Pelo contrário,
Se ele puder contar, ele conta melhor Que do que eu. bom. Não, eu prefiro não dar detalhe, mas sim, esse apoio local, esses lugares inóspitos, assim, você tem que mapear bem os atores sociais no lugar. E sim, o padre, por exemplo, é comprometido com as populações tradicionais e pretende que o mesmo esforço nosso, eu quero que o garimpo ilegal acabe, ele também queria. Então, são fontes de apoio que caramba. E é legal que a igreja tem ali uma capilaridade que a gente não tem, né? É verdade. Então, graças a Deus, ficamos muito bem alojados. Amém. Muito bem Amém. alojados. Fomos abençoados. Eu achei uma noite abençoada. Gente, a título de curiosidade, assim, depois que vocês recebem as amostras do ouro, queria que vocês falassem, assim, pra gente, quais são as análises feitas em laboratório, por exemplo? São físicas, químicas? Quais são os equipamentos que vocês utilizam? Vocês podem discorrer um pouco pra gente sobre isso? Primeiramente, assim, a gente tem que trabalhar com as tipologias do metal, né? Quando a gente pensa no ouro, a gente não pensa somente naquele ouro do tio Patinhas que aparece no desenho animado. As barras losangulares. Isso. Maravilhoso aquilo. Exato. As pessoas normalmente, quando a gente fala de ouro, pensam naquilo. A gente também tem outras tipologias, né? Outros tipos de ouro. Ali no Pará, por exemplo, vem muito a esponja do ouro, que é aquele material que passa pela queima do garimpo, depois a amálgama ali do mercúrio, que é feita para agregar esses grãos de ouro. É muito comum chegar esse tipo de material também. Tem um Não concentrado... tem valor esse daí. Tem valor, claro. tem valor. É ouro. Tem valor. É um ouro menos puro, entre aspas, mas tem valor. A gente tem o concentrado mineral, que isso é bem raro. Isso normalmente é o que a gente pega quando a gente vai nas campanhas de amostragem, né? Mas, usualmente, quando a gente tem um lingote de ouro, a primeira coisa que a gente faz é fazer a furação daquela barra. Nós temos uma... Que dó. Nós temos uma furadeira de bancada. Por que a gente fura? Primeiramente, para ver se aquilo tudo é ouro. Tem golpes aí na praça, principalmente nessas pirâmides e tudo mais, que eles pegam metais de densidade semelhante ao do ouro e recheiam essas barras com esses metais, né? E por isso o primeiro fator é esse. E o segundo, a gente gera essas amostras a gente chama de cavaco. São amostras de referência. É como se fosse aquela ponta do lápis quando você aponta. Uma raspinha, né? Uma que raspinha. a gente pode falar. Isso, é uma raspinha do lápis, entre aspas, e isso vai para a oroteca. Esse é o primeiro estágio. Tecnicamente, quando a gente faz essa coleta desse material, a gente pode fazer aquela análise da pistola de fluorescência de raio-x, que é aquele analisador químico, que te dá uma resposta química muito rápida do que tem. Se tem ouro, se tem, de fato, prata, que muitas vezes é comum, cobre, platina, paládio, enfim, outros elementos da tabela periódica, né? Aí, por exemplo, num caso mais específico, a gente pode tentar... Hoje nós temos... É importante um parênteses aqui. Nós temos uma parceria com a Universidade de Brasília e a Universidade de São Paulo. Um projeto chamado Gold Rush, que é uma iniciativa que surgiu dentro do programa Ouro-Alvo, que é aquela ideia dos projetos dentro do Ouro-Alvo, né? Que é uma iniciativa acadêmica. Hoje são 7 pessoas aí, 7 pesquisadores trabalhando nessa temática. E, de fato, nós utilizamos também as universidades. Por exemplo, análise isotópica de elementos pesados, como chumbo, nós não temos capacidade hoje de fazer no INC. O INC é o Instituto Nacional de Criminalística, para quem não sabe. E, normalmente, nós temos acesso à USP e à UNB para fazer esse tipo de análise. São análises mais caras, demoradas, mas que são fundamentais na definição de uma determinada origem de um ambiente geológico, por exemplo. Fazendo um adendo, a gente inclusive tem um episódio que fala sobre a integração, da importância da integração da perícia com a universidade. É verdade. Inclusive, pode continuar. Inclusive tem amostras para te entregar, tá na mochila. Maravilha. Toda vez que ele vem é muito o proveitoso. banco sendo recheado. Quer que pegue lá para mostrar? De repente. Mas, tecnicamente, hoje, o que a gente vem tentando também é, cada vez mais, fortalecer o parque analítico do INC também. Nós estamos em processo de compra de equipamentos que a gente, de fato, precisa acessar externamente, estamos tentando trazer para o INC. E, de fato, a ciência é uma coisa fantástica, porque o céu é o limite. A gente começa a estudar e ver que tem equipamentos que nós não temos no Brasil, como, por exemplo, o equipamento chamado NanoSIMS, que a gente vê, por exemplo, uma escala nanométrica, uma coisa muito distante do nosso pensamento, até aqui do Brasil, né? Mas é como se pegasse uma partícula muito, muito, muito pequenininha do ouro e conseguisse fazer um mapa da composição daquilo numa escala que a gente nem vê a olho nu, por exemplo. E no Brasil a gente não tem equipamento desse, para vocês terem ideia, é mais de 40 milhões de reais.
E você tem universidades no mundo afora, né, na Europa, Estados Unidos, que detêm desse equipamento. E o nosso objetivo um dia é chegar a esse nível, né? A gente está analisando nessa escala, além do microscópico, é a escala nano mesmo, é muito pequenininho. E para vocês verem o desafio que a gente enfrenta nesse programa, né? Mas, de fato, o que o Gustavo falou, o que ele vem fazendo, principalmente com essas amostras de referência, a gente tenta fazer uma caracterização do garimpo, da mina, né? O que ele faz em campo é primordial. Ele, por exemplo, junto com o Vladimir, é caracterizar essa origem, porque, de fato, a identificação geológica inicial dentro da mineração, ela já te traz elementos ali de uma possível interpretação geológica daquele ambiente. Você consegue trazer respostas que serão úteis na escala microscópica, escala nano, que tem uma questão um padrão fractal que a gente fala, que uma questão macro ela se repercute internamente, numa escala menor, né? Isso tudo é importante. É da escala do macro, do satélite, até o momento que o Gustavo vai junto com o Vladimir em campo, coleta essas amostras e o momento que a gente analisa de maneira microscópica, né? Quer complementar? Eu acho que essa parte das análises é isso mesmo. Então, e a arquitetura da PF nesse sentido eu acho muito boa. A gente vai ter essas pistolas de fluorescência de raio-x que são portáteis, eu consigo ter ela em todas as unidades, são de fácil manutenção. E a gente tem laboratórios de referência que são realmente laboratórios incríveis de referência que vão ter que ficar centralizados em Brasília, porque as unidades da ponta têm um pouco mais de dificuldade de reter equipe com conhecimento técnico suficiente, de ter a estrutura física mesmo para instalar esse laboratório. Então, esse bate-bola das unidades da ponta com o INC é necessário, né? E não é só o Vladimir, a gente tem todos os peritos que estão envolvidos nessa parte de geologia, que estão coletando amostra de material apreendido, por exemplo, para mandar uma alíquota para o BAMPA. A gente está abastecendo e criando essa nuvem de pontos que eu espero que espero não, porque ela já é, né? Ela já é uma comprovação por si só da eficiência do método, né? Quando você tem ali grupos agrupados em torno de uma amostra de referência, já está claro que aquela amostra de referência funciona. Sim. E cada vez mais a gente melhora a precisão aí do nosso sistema. Eu acho que para finalizar também, eu tenho uma pergunta que é sobre a padronização. A gente conversou antes de começar a gravação sobre a padronização da comunicação, na verdade. A padronização sobre a comunicação efetiva entre a perícia e os operadores de direito, sobre essa questão do ouro, e eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, que se der para adiantar um pouquinho sobre isso, a importância dessa linguagem padronizada sobre o ouro também no Brasil. Sim, na verdade, quando a gente fala do tema do direito minerário, muitos confundem com direito ambiental. E o direito minerário, por si só, é uma cadeira independente do direito ambiental. É muito amplo, né? É muito amplo e, inclusive, fora do Brasil, são cadeiras ali distintas, né? No Brasil, o que a gente trabalha, né? O crime ambiental junto com o crime minerário. E, de fato, junto com os operadores do direito, não somente os nossos colegas delegados, mas também o Ministério Público Federal, juízes, a gente tenta sempre trazer uma explicação científica e aproximar isso dentro da persecução penal, com respostas assertivas, quando cabe, né, uma análise mais assertiva, e uma explicação mais detalhada também, muitas vezes, dentro do processo minerário da Agência Nacional de Mineração, que muitas vezes é uma coisa intrínseca dentro dessa análise, o que não é tão próximo, muitas vezes, do corpo policial, e a gente tenta trazer isso numa linguagem mais acessível aos nossos colegas, para, de fato, ter uma interpretação completa desse fluxo, né? Desse fluxo minerário. Eu não sei se o Gustavo... Não, eu acho que a pergunta do Gustavo ela é boa para outro gancho, porque isso que ele está falando é um laudo bem feito também, né? Então, basicamente, quando eu sou chamado como perito para falar sobre algo, eu tenho que descrever essa coisa de uma forma que, o juiz, o delegado, o procurador, o advogado entendam, 2, seja compatível com um enquadramento ali de um tipo penal, para entender se enquadra ou não, e 3, ser claro o suficiente para que aquilo seja útil. Mas quando você fala de comunicação, uma dificuldade que a gente vinha tendo, e isso vale para outros crimes ambientais também, para desmatamento para madeira a gente teve o mesmo problema, que é glossário. Então a gente tem ali algumas palavras, principalmente quando fala em garimpo, termos coloquiais sem um correspondente mais científico. O ouro esponja é um bom exemplo. Então, o que é ouro esponja?
Ouro esponja é amálgama. Amálgama é uma palavra que você vai encontrar num artigo científico. Amálgama é um fenômeno físico que você consegue descrever e você diz isso aqui é um amálgama. Mas o que é ouro esponja? Ouro esponja é uma amálgama de ouro com mercúrio que foi queimado com maçarico, o mercúrio evaporou, sobrou uma estrutura porosa de ouro, parece uma esponja. É ouro esponja. E aí a você retorta também, né? A retorta é um equipamento para recuperar mercúrio nessa queima do amálgama. Então você tem esse monte de coisinhas ali, é uma bateia de garimpo, a gente sabe que é uma bateia, mas às vezes o cara que está numa cidade distante dessa realidade não tem ideia do que é uma bateia, tirando a historinha do Tio Patinhas. E o que faz aquilo, outros equipamentos, mesmo chamar o mercúrio de azogue. Pô, o que é azogue? Ah, tá, azogue é mercúrio. Então, esse glossário é um produto relativamente simples também do programa Ouro-Alvo, é uma entrega nossa que eu tenho bastante orgulho pelo nível de utilidade que algo tão simples tem. Outros órgãos também a gente vem discutindo. Agora é um debate contínuo sobre o que é artesanal, o que não é, etc. Essas definições aí, elas precisam ter um lastro e um vocabulário comum. E às vezes a gente não tem esse vocabulário comum, porque não está no Aurélio esses nomes, né? Então vamos criar esse vocabulário aí e propor que ele seja uma referência, vamos. Então esse glossário aí que o Bamba está produzindo tem essa utilidade. A bolacha é o quê, gente? Eu não, esse negócio de você ter o amálgama, ele é o quê? Ele é um farelo de ouro que passou foi grudado em mercúrio, virou um negócio que você espreme aquilo num pano, espreme para o mercúrio pingar, aí sobra ouro com mercúrio, você bota numa cuia de metal, qualquer coisa assim, e mete maçarico. Você vai dar um nome de um monte de apelidos para aquilo. Puxando o gancho de volta. É importantíssimo. Puxando o gancho de volta, porque o Gibão estava falando, eu acho que a materialização disso tudo, até ficou bastante feliz. Nós tivemos um GT, um grupo de trabalho da Nota Fiscal Eletrônica do Ouro. Foi uma das entregas desse ano. De fato, até pouco tempo atrás, o ouro comercializado por uma DTVM, uma distribuidora de títulos e valores imobiliários, você não tinha nota fiscal eletrônica, era tudo no papel. E a gente teve uma participação da perícia nesse grupo de trabalho da Receita Federal. E hoje, dentro da nota fiscal eletrônica do ouro, você tem essas tipologias que o Gibão trouxe. Já é algo institucional, algo oficial, que surgiu do nosso trabalho ali, da experiência dele em campo, da experiência de outros colegas também, que foram trazendo esses termos. Isso já é algo oficial, né? O que é uma pepita, por exemplo? Uma pepita é necessariamente natural? Sim, uma pepita é necessariamente natural. Se eu fabriquei algo parecido com uma pepita, é uma pepita falsa. Então, sim, eu preciso ter um glossário com termos bem definidos. É verdade. Nós gostamos dos jargões. E às vezes para discussão legal, então essa discussão sobre ser artesanal ou não, sobre ser pequena escala ou não, no momento que eu descrevo, mesmo sem fazer nenhum julgamento de valor, no momento que eu descrevo o processo de recuperação do ouro daquela lavra garimpeira, eu permito o debate. Sem isso, eu não consigo permitir o debate. O que é uma mesa gravimétrica lá? Sim. O que é o carpete? O que é a estrovenga? O que é a despesca? Então, você tem um monte de nomes aí de processos importante o glossário. que são os processos de recuperação do ouro no garimpo, né? E para permitir que pessoas que nunca visitaram um garimpo discutam isso, se vai ser enquadrado na forma X ou da forma Y, esse glossário é necessário. Então, é uma entrega muito simples que eu tenho bastante orgulho pelo impacto que ela causa. Efetiva, né? Gente, eu agradeço imensamente a participação de vocês. A gente já chegou aí no limite do nosso tempo. Muito, muito obrigada. Acho que o tema foi super bacana. Espero que o pessoal aí que nos ouviu tenha gostado aí, tanto quanto a gente, de participar. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Não deixe de nos acompanhar em todas as redes sociais, @Perícia Federal. Nos siga, comente aí, compartilhe os nossos vídeos, todos os nossos episódios. Até a próxima, pessoal. Eu convido você que gosta de ciência, que é um entusiasta da ciência, que também acompanha o podcast Justiça pela Ciência, que é uma iniciativa da Fundação Justiça pela Ciência. Eu sou Daniele Ramos, o meu colega Gustavo Azevedo e os trabalhos técnicos são de Fábio Batista.